Então, hoje é 14 de janeiro, né? Estamos retornando aqui das férias com a leitura do livro Uma Nova Mulher, da Lari Pedrosa. Nós vamos iniciar o capítulo 4. A Mãe Real é a que menos fere. Da sessão que a Lari fala lá na introdução, né? Sobre o nosso processo de individuação. Então, aqui vamos começar cada um olhando para si, né? Dentro do contexto da mãe que tem, né? Então, a gente vai começar a leitura aqui, e daí a gente vai fazer como sempre faz. A gente lê ali até umas 9h15, 9h30. A gente vai ler o capítulo 4 hoje, e depois a gente vê se a gente vai fazer alguma dinâmica, e depois a gente abre a sala, daí encerra as gravações e abre a sala para trocas, né? Inclusive, quem está aqui, eu quero ver se fez o exercício que eu propus no encontro passado, né? Como que tá tudo isso. É muito importante, gente, antes de eu começar, eu quero ressaltar isso. É, Além da leitura, a gente fazer coisas que consolidam o que a gente lê. Porque senão fica tudo muito aqui, a gente vai aprendendo e sabendo tudo. Mas para que o que a gente aprende aqui desça aqui para o nosso coração, sabe? Então, por isso que os exercícios que eu proponho, algumas dinâmicas que eu trago aqui, são para a gente internalizar o que a gente estudou. Porque senão, não adianta nada. A gente vira um poço de sabedoria, de sabedoria não, um poço de informação, um poço de conhecimento, mas não conseguir colocar esse conhecimento, bom dia, Jaque, não conseguir colocar esse conhecimento no saber, sabe? E isso se tornar uma sabedoria de vida. O conhecimento, ele serve para isso, para nos tornar sábios, né? Então, que a gente possa ir colocando isso tudo que a gente vai aprendendo aqui. Por isso que a leitura é aos poucos, porque a gente lê, daí a gente vai internalizar aquilo que a gente lê, né? Para que a gente possa conseguir fazer movimentos na vida. Isso é importante. É, Consciência, né? Ampliação de consciência, conhecimento, sem decisão e ação, não mudam a nossa vida, não mudam. Pelo contrário, em muitos casos, esse excesso de conhecimento ele pode até trazer o quê? Trazer arrogância para a gente, trazer superioridade de ego e trazer muitas vezes culpa. Por quê? Porque eu sei, mas não consigo mudar. Então, o movimento é associar o conhecimento, a consciência, tudo que a gente vai tomando, com decisões de mudança de vida, aos poucos, o que eu quero modificar, com ações. Porque se eu decidir que eu quero mudar algo na minha vida, eu preciso ter ação para isso, entende? Então, assim, eu preciso mudar algo dentro do meu trabalho, né? Vamos supor assim, me sinto dentro do meu trabalho subjugada, me sinto sobrecarregada. Então, preciso aprender a falar não. Preciso dar limites lá dentro. Então, assim, estudar um monte, entender o porquê que eu não tenho limite, por uma questão, às vezes, de falta de pai, ou de todas essas questões que a gente sabe por que que a mulher fica com essa dificuldade. É uma coisa, só que se eu não pegar isso tudo que eu aprendo e tomar uma decisão, não, eu vou iniciar, esse ano, 2026, eu vou começar a pôr limite na minha vida. E daí, como que eu faço? Eu saio colocando limite em tudo? Eu não consigo sustentar. Então, sustentar uma decisão com ação é a gente iniciar, não, eu vou começar por aqui. Eu faço um ponto, depois eu faço outro ponto, depois eu faço outro ponto. E assim a gente vai conseguindo fazer as mudanças que a gente quer. Combinado? Então vamos lá. Então, capítulo 4, a mãe real é a que menos fere. Será? Mas né? Porque a maior parte das nossas feridas, né, são criadas por expectativas também e por idealizações, né, de coisas que a gente deseja, mas não tem. Por isso que entrar em contato com a realidade é onde a gente tem força. Não importa o que foi a sua vida, a sua história. É ali que a força está. Neste capítulo, vamos compreender a importância das histórias difíceis, que por um motivo maior sempre nos fazem ganhar.
Olha o que ela fala. A importância das histórias difíceis, que, por um motivo maior, sempre nos fazem ganhar. Então, assim, isso aqui reflete a frase que Bert Hellinger falava: destinos difíceis trazem grandes forças. Quem tem pessoas que tiveram destinos muito difíceis podem ter muitos ganhos se saírem da vítima do destino, se tomarem para si toda a força que tiveram durante a vida para lidar com esse destino. Então, sempre por trás a importância das histórias difíceis, por um motivo maior, sempre nos fazem ganhar. É como se procurássemos respostas, mesmo sabendo de forma inconsciente que elas estão dentro de nós. Depois que internalizei alguns processos que tive o coração partido, parei de me cobrar quando os ganhos já não estão a meu favor. E ela põe ganhos aqui entre aspas. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma experiência lá num relacionamento difícil, ou de um trabalho, ou de uma amizade, qualquer coisa que seja na nossa vida. E o que que acontece? Quando a gente, às vezes, sai daquela experiência ou está vivendo aquela experiência, a gente não consegue enxergar nada positivo, né? E, na verdade, a gente está sendo o quê? Convidado a olhar, convidado a superar aquilo. Se é uma repetição de padrão, convidado a sair daquele lugar, né? Bom dia, Gardênia. Então, quando nas experiências a gente tem esse processo, né, de difícil, ali a gente tem muitos ganhos, sim, desde que a gente esteja aberta para olhar. Por isso que a gente sempre precisa se perguntar: que esse incômodo dentro de mim está querendo me mostrar? Se eu estou numa relação e essa relação está tóxica e eu me sinto humilhada, ou eu me sinto desprezada, ou eu não me sinto não amada, o que essa falta de amor está querendo me mostrar? O que isso está querendo me mostrar? Aonde dentro de mim tem isso que se conectou com essa pessoa? Então, sempre pergunto, para que preciso passar por isso, né? Então, assim, por que que eu estou passando por isso? Para quê? Na verdade, é sempre para quê? Para quê? Para que essa experiência se apresentou para mim? Para que eu estou vivendo esse relacionamento que eu não me sinto mais conectada com essa pessoa e não consigo sair, ou não consigo mudar essa relação? Para quê? Sempre é a pergunta que a gente traz diante dos conflitos e das dificuldades que a gente vive. Ao contrário do que imaginamos, a mãe real é a que menos fere, pois essa é a que acalma a ânsia da filha de procurar por ela. Reconheço que a mãe difícil é uma carga muito pesada para a filha, pois representa a sua dor como mulher em todas as funções. Porém, ao mesmo tempo, é o impulso que a convida para fortificar sua postura adulta, por meio do olhar realista de que as coisas da vida nem sempre são fáceis. O perfil da mãe é variado, mas as queixas da filha são. E daí, novamente, aqui eu vou pedir para vocês irem vendo quais as queixas que ela fala aqui, que vocês sentem que tem com a mãe de vocês. Minha mãe não me ama. Você não se sente amado por ela? Minha mãe não me reconhece. Você sente que tudo que você faz nunca é suficiente para sua mãe? Minha mãe não agradece o que faço por ela. Por mais que você faça inúmeras coisas, é como se não fosse mais do que a sua obrigação. É assim que você se sente? Minha mãe não me incentiva. Você se sente cada vez mais menosprezada? Minha mãe não é carinhosa. Minha mãe não é presente. Minha mãe não deixa eu ter a minha própria vida. Aquela filha que não consegue se desvincular da mãe, tá numa simbiose muito grande, né? E não consegue realizar seus próprios sonhos, porque está sempre ali amparando a mãe em alguma coisa. E às vezes nem sonhar não consegue. Por quê? Porque vive o sonho e o destino da mãe, né? Então, por isso que é muito importante a gente olhar, né, como que a gente está amarrado com essa mãe que a gente tem, né? A filha da mãe difícil, em geral, torna-se uma mulher muito forte, como Bert Hellinger falava, destinos difíceis, pessoas fortes. O grande desafio é se manter forte na parte boa da vida,
já que muitas vezes essa força está na depressão. Isso aqui eu até sublinhei, porque assim, é uma verdade tão grande. Por quê? Na maior parte das vezes, a mãe que proporcionou um destino muito difícil para a filha, né? As pessoas, as filhas vão ter dificuldade de transformar, de transmutar esse destino, essa força que receberam através disso, na parte boa da vida, no que leva para o mais. Geralmente, aonde que vai canalizar toda essa força? Na depressão, na parte que leva para o menos. E geralmente vai estar canalizada aonde? Nas lealdades, porque vai estar presa com a mãe. Então, por isso que apesar de ter uma força interna de vida muito grande, não consegue canalizar ela para a parte boa da vida. E ela fala sobre isso aqui, ó. O grande desafio é se manter forte na parte boa da vida, já que muitas vezes essa força está na depressão, nos fracassos, nas doenças, nas diversas formas de solidão, nas decepções, nos vícios, nos abusos, nos medos, nas inseguranças, nos jogos de poder, etc. Então, como você vem, quando a mulher vem de um contexto muito difícil, de uma mãe narcisista, de uma mãe psicopata, ou de uma mãe assim que não soube dar nada, não tinha carinho, não tinha amor para dar, violência e tudo mais, o que que acontece? A tendência maior é ela ficar presa ali nesse lugar com a mãe e não tomar essa força que teve, todo esse desenvolvimento para ir para a parte boa da vida. É importante a filha saber que a mãe se sente ferida como filha e torna as coisas difíceis entre elas. Então, quando a gente vai olhar o histórico, né? Quem ainda não teve a oportunidade de olhar o histórico, vai buscar o histórico da sua família. Vai buscar como que era a relação da mãe com a mãe dela. Como que foi a relação da avó com a bisavó. Vai olhar como que vem esse histórico ancestral feminino. Se eles são vivos ainda, a avó é viva, perceba como que a avó é, se a avó é amargurada, se a avó, como a avó fala da vida. Geralmente, gente, geralmente tem relações de amor interrompido, né? Que são, além disso, que são de outras, é, é, de outras gerações. E a gente está repetindo isso. No livro Não Começou Com Você, do Mark Owen, eu não estou com ele aqui agora, ele fala sobre o amor interrompido. Ele fala como isso é um trauma transgeracional, como isso passa de mãe para filha. Tem estudos com ratinhos mostrando isso, sabe? Então, para a gente compreender que a gente não é só uma questão assim pessoal, emocional minha com a minha mãe. Isso é muito mais profundo, isso é transgeracional. Compreender isso é importante para que muda o que aconteceu? Não muda. Mas é importante para a gente aceitar que eu venho desse mar de dor. E agora eu posso escolher continuar nele ou mudar de lugar. Sem precisar querer mudar esse mar que está cheio de dor aí atrás. Porque muitas vezes a gente vai precisar renunciar. Renunciar ao que aconteceu antes de nós, ao que eles deram conta, do jeito que eles deram, para a gente escolher uma forma diferente, né? Então, a mãe que se sente ferida como filha e torna as coisas difíceis entre elas, mostra a dor pela própria mãe e por ela mesma em um conflito que nunca acaba. Então, se torna um ciclo vicioso. É uma realidade que exige da filha muito amadurecimento e compaixão, pois quando ela idealiza a mãe, imediatamente a rejeita e transfere essa idealização para si mesma. Olha aí, quando nós idealizamos a nossa mãe, imediatamente nesse processo de idealização a gente rejeita ela. Por quê? Porque a gente não está entrando em contato com quem ela realmente é. E o amor puro e verdadeiro, ele só tem força quando eu amo o outro, como ele realmente é, quando eu aceito o outro como ele realmente é.
Então, assim que eu rejeito a minha mãe por estar idealizando ela e por não conseguir lidar com quem ela é, né? Eu transfiro toda essa idealização da mãe para mim mesma. Então, em consequência, eu consigo me amar, eu consigo me aceitar, eu consigo olhar para mim e reconhecer quem eu sou e amar essa pessoa que eu sou. Eu sempre quero mais, eu sempre me acho insuficiente. Então, por quê? Por meio de uma perfeição que nunca chega para ela como mulher. Então, essa perfeição que eu busco lá na minha mãe, que eu idealizo nela, a partir do momento que eu rejeito a minha mãe, também essa perfeição fica eu comigo mesmo. Então, eu entro num processo de idealização comigo mesmo. Então, o meu corpo nunca vai estar suficiente, eu nunca vou me achar bonita o suficiente, eu nunca acho que o que eu faço é bom o suficiente. Eu entro às vezes num looping para fazer as coisas cada vez melhor. Eu transfiro isso para as minhas filhas, para os meus filhos, por quê? Porque nunca o que eles fazem é bom o suficiente. Às vezes a criança está lá aprendendo como fazer uma coisa, e eu já estou exigindo que seja perfeito para a criança. Vocês entendem aonde é a raiz da nossa, do nosso, da falta de amor próprio, da falta de- desse lugar de completude da mulher com ela mesma? Está lá na nossa relação com a mãe. Por isso que tudo isso que a gente está estudando e vendo aqui não é sobre ir lá e amar vamos supor, uma relação com uma mãe difícil. Não é sobre ir lá e ficar trocando figurinha e aceitar a mãe, e aceitar que a mãe faça de você gato e sapato. Mas é sobre um movimento interno seu. Porque cada vez, quando você consegue fazer esse movimento interno seu, o benefício é para você mesmo. É que nem o perdão, gente. Quando a gente perdoa e resolve deixar para trás algo que a gente fez, não é pro outro, é para a gente mesmo. Porque o perdão, que ele precisa desse lugar para o outro, ele é arrogante. Então, por isso que dentro da constelação a gente não fala de perdão. A gente fala o quê? De aceitação, de concordância. Concordância com a realidade, concordância com o outro como ele é. Então, é nesse lugar que a gente precisa trabalhar a nossa relação com a nossa mãe. Quanto mais a gente olha para os defeitos, para as dificuldades dela, e a gente consegue é, compreender que isso é dela, que ela não precisa mudar, que ela pode ser assim, que ela tem o direito de ser assim, porque eu tenho o direito de ser diferente. Quando você dá esse direito a ela, você dá o seu direito de ser diferente. Você dá o seu direito de não seguir os passos dela, de não ser como ela, entende? Mas não no lugar de você é ruim e eu sou boa. Num lugar de que cada pessoa tem o seu caminho, o seu processo, a sua dificuldade. Então, entra num lugar de respeito, respeito pela história do outro e pelo que o outro conseguiu desenvolver e dar conta a partir da história dele. Só assim a gente vai purificando o clã através das gerações e as coisas vão mudando. Então, ela fala aqui: somente quando a filha toma consciência do seu lugar na vida de mãe difícil, aprende a se respeitar como mulher e colocar um limite saudável com a mãe também. Ou seja, eu não preciso aceitar tudo, né? Honrar a mãe não é aceitar tudo, não é abaixar a cabeça para tudo que ela fala, o que ela acha que você tem que fazer. Pelo contrário, é você tomar a sua própria vida, suas próprias vontades, seu próprio sonho, mas respeitando ela no lugar dela. Essa filha se protege dos limites da mãe, toma a realidade como a própria força e procura e encontra todo o resto em outro lugar. Então, se é uma mãe abusiva, narcisista, que tem, como a gente ouve muito hoje, que tem muito esse lugar que você sabe que ela vai ser assim. O que que acontece? Você aprende a colocar o limite. Você aprende a se retirar quando ela está na toxicidade dela. Você aprende, você ganha, cria forças para isso. Não é sobre ela, é sobre você. E isso é o maior bem que a gente vai conquistando com o autoconhecimento e com tudo que a gente vai se propondo a se desenvolver. Por quê? Quando a gente toma as rédeas da nossa vida e autorresponsabilidade, ninguém faz mais com você, você de gato e sapato.
Ninguém faz o que quer com você, porque você não deixa. Porque você aprende a pôr limite. Porque você fala, não, aqui não. E vai aprendendo a respeitar o processo do outro. Vai aprendendo a compreender que a forma como você pensa não é a forma que o outro tem que pensar também. Porque a gente também faz a gente também é narcísico em muitos pontos. A gente também quer colocar o que a gente pensa, quer ter razão em cima dos outros. Então, quando a gente aceita o outro, a realidade, a gente também vai perdendo essa necessidade. E vai tirando essa energia nossa que a gente gasta de educar o outro, de querer que o outro seja como a gente quer, e vai recolhendo ela a nosso favor, para as coisas na nossa vida, porque daí tem força. É muito interessante, eu não sei quem aqui segue a Ana Lisboa, né? A Ana Lisboa é uma consteladora, terapeuta, que ela tem uma rede de seguidores muito grande. E ontem ela postou um negócio que fez total sentido para mim, assim. E eu já venho refletindo sobre isso há um bom tempo. Então ela só confirmou o que eu venho refletindo e tentando pôr em prática, porque é um processo. Teve o prêmio do Wagner Moura, né? E o Wagner Moura é esquerdista, né? E ela fez uma postagem sobre ele e muita gente, assim, entrou, muitos comentários de hater e tudo mais, né? Metendo o pau, né? E daí o que que aconteceu nessa postagem, né? Ela ela falou assim, passei a manhã inteira gravando aulas, explicando, né, os mecanismos psicanalíticos e por que que as pessoas, até que ela chegou à conclusão de que quem está nessa vibração da violência, do separatismo, das polaridades, não é um vídeo que ela vai postar que vai fazer com que a pessoa mude de opinião. Então, assim, em vez dela querer convencer essas pessoas, se ela tivesse pego esse tempo dela e gastado a energia para fazer o trabalho dela, para trazer as coisas dela, teria sido mais válido. E daí ela falou assim: fiquei a manhã inteira que eu tinha coisas para fazer, daí até que eu cheguei a essa conclusão. Vou me recolher na minha humilde, vou trazer energia de volta para mim. Em vez de eu querer ficar querendo educar todo mundo, fazer as coisas para todo mundo, vou recolher essa energia para mim, para as coisas que eu preciso fazer. E é isso mesmo. É isso que a gente precisa se perceber quando a gente está no núcleo familiar. Quanto a gente precisa convencer o outro. E as terapeutas aqui de plantão, né, que estão aqui, e eu também sou, tenho percebido muito essa postura em mim. O quanto às vezes, assim, a postura de um familiar me incomoda, o jeito que faz, o jeito, principalmente assim, quando a gente sai, né, viaja junto, faz as coisas juntos, assim, quanto eu consigo lidar com o jeito do outro, quanto eu consigo realmente, no meu coração, aceitar o outro como ele é. Isso tudo é reflexo da minha relação com a minha mãe. Se eu não conseguir estabelecer esse processo com ela, eu não vou conseguir estabelecer nas outras relações. Eu vou querer com meu marido, seja como eu acho que ele tem que ser, né? Eu vou querer, enfim, a gente transfere isso para todas as outras relações. Não tem nada de errado comigo, só estou dentro do meu destino. Ela começa com essa frase. Muitas mulheres sentem que já fizeram de tudo para receber o seu reconhecimento como filha, mas ainda sentem-se culpadas ou confusas por desejarem o afastamento da mãe. Então, isso aqui é um tema muito recorrente. Quem tem as mães muito difíceis, né? Que a filha não sente vontade de ficar do lado da mãe, né? E ela se sente culpada por isso, porque como que eu não amo a minha própria mãe, né? As queixas traduzem a distância que as próprias mães colocam, pois, além de suas exigências, controles, críticas, indiferenças, descasos, manipulações, resistências, etc., se apresentam como se precisassem de cuidados que acabam dificultando a transformação da filha como mulher. Então, aquelas mães, né, que sempre vão querendo colocar as filhas como mães também, né?
Então, ao mesmo tempo que elas são extremamente tóxicas, né, fazendo muito, é muito exigente, muito controladora, crítica, às vezes trata com indiferença quando algo toca ela, né, manipula muito, ela se coloca no lugar muitas vezes de vítima, né, para que a filha fique cuidando dela. Então, assim, é uma mãe que não tem postura de mãe, né? Então, por isso que essas filhas crescem com a dificuldade de ter posturas de filhas, né? Então, é muito difícil daí, sem essa postura de filha, conseguir ser mulher, né? Porque começa a ocupar esses lugares errados dentro do sistema. Essas filhas têm dificuldade de concordar com o destino difícil de suas mães, e em especial de seguir como mulheres verdadeiramente livres. Quem aqui se sente sufocado, sente que não é livre, sente que falta ar, entende? Isso está muito conectado com essa relação, porque ainda está presa lá nessa relação. Lamentavelmente, nem todas as filhas foram bem cuidadas e protegidas por suas mães. Apesar disso, é possível ampliarmos a percepção sobre essa pouca maternidade. Então, tem mães que só deram conta de gerar a vida, né? Algumas deram a filha, outras criaram, mas criaram assim de uma forma muito violenta, de uma forma é, muito sem amor, sem afetividade. Então, assim, cada um tem o seu processo aqui na história, né? E assim, para quem não está se encaixando com as mães difíceis aqui, com essa mãe real e a que menos fere, no capítulo próximo, a gente vai falar sobre a mãe boazinha. E ela traz a diferença. A mãe real é a que menos fere, e a mãe boazinha é a mais difícil. Por quê? Porque às vezes você não vivenciou essa mãe difícil, porém, vivenciou uma mãe boazinha demais, em que você ficou presa nela. Não conseguiu também tomar a própria vida. Então, o quanto essas duas polaridades, né? A mãe difícil e a mãe boazinha demais, são duas polaridades. Que eu preciso o quê? Chegar aqui no centro, no meio. Qualquer uma das duas vai trazer reflexos na vida da filha. E aqui ela coloca o exemplo de uma carta proposta, uma carta de liberação à mãe, utilizando a técnica terapêutica no consultório com o propósito de entrar em contato com os sentimentos primários que ficaram guardados no inconsciente desde a infância. O cliente liberou o conteúdo para ser apresentado no livro, mantendo sua identidade preservada. Então, eu vou ler aqui um exemplo de um exercício que eu já tinha sugerido para vocês. Eu não sei, alguém que está aqui presente conseguiu fazer a carta para a mãe? Conseguiu fazer esse exercício que eu tinha proposto no encontro passado? Porque agora, nesse da mãe real, ela propõe ele. E ela propõe o quê? Como um exercício para você entrar em contato com os sentimentos primários, né? Ou seja, medo, tristeza. Geralmente os sentimentos primários são alegria, tristeza, medo e raiva, né? Então, assim, só que eles estão muitas vezes mascarados, né? Por outros sentimentos, como indiferença, como, é, enfim, outros sentimentos. Então, quando você começa a escrever e trazer à tona a sua história, você faz o quê? Você começa a entrar em contato com esses sentimentos. E daí, isso é importante para entrar em contato com esse lugar da mãe real, de como você se sentiu, né? Ah, mas eu já sei, porque eu já sei que eu vivi, eu já sei não sei o que. Só que, gente, a escrita, ela é muito poderosa. Muito. Tanto é que ela é ferramenta terapêutica, né? Ela é tão poderosa, assim, que quando você começa a escrever, você consegue trazer ali, quando você está numa conexão verdadeira mesmo, num processo de fazer o exercício com o objetivo de transmutar coisas mesmo, você traz ali e aquilo ali vem. E vem com toda a força. Eu fiz recentemente um trabalho desse de carta de escrita, eu comentei com vocês até de um processo que eu estava vivendo, que eu precisava fechar um ciclo de um imóvel que eu precisava vender e que eu fiquei, o que que ainda eu tô presa que eu não consigo liberar. E eu fiz esse processo, eu identifiquei tantas coisas que eu estava presa, foi tão curativo, chorei muito,
e depois queimei a carta no final, né? Como eu já comentei com vocês, que a queima ajuda a transmutar. Então, eu vou ler a carta aqui que essa cliente dela fez, como um exemplo até para que quem não fez busque fazer o exercício, tá? Minha querida mãe, quero dizer que foram inúmeras vezes que sofri com suas atitudes de desamor. Foram tantos os momentos em que senti falta do seu amor, da sua compreensão, da sua paciência, do seu carinho, da sua nutrição e da sua atenção. Quando você colocava a carga pesada do seu trabalho em mim, das suas obrigações como esposa e mãe, como cuidar de mim, da minha alimentação e da nossa casa, tudo isso pesava meu coração com uma raiva que eu não sabia expressar. Doía muito quando você me batia e brigava com meu pai, pois em vários momentos sentia que eu era o peso da vida de vocês e tinha medo dele ir embora. Naquele dia em que você me fez entrar na escola sem tênis, senti tanta vergonha e desproteção que o meu único sentimento era de que você não me amava. E esse sentimento ganhou força quando me abandonou no meio do restaurante do posto, onde eu estava passando mal, e experimentei mais uma vez o abandono, como se eu não tivesse mãe. Por anos procurei a resposta da difícil pergunta: que tipo de mãe abandona sua filha? Eu não entendia porque você saía para namorar e me deixava dentro do carro, no banco de trás, olhando aquela cena sem saber ao certo o que era aquilo. Sentia-me vazia, estranha, incomodada e envergonhada por mim e, em especial, por você. Por que eu estava lá, mãe? Ainda guardo as cenas de você me tirar de casa para levar seus homens e ficava brava e me sentia impotente diante dessa realidade cruel entre nós. Confesso que foi pesado assumir as tarefas de casa, arrumar, lavar, passar, cozinhar, etc. Ainda na infância, e me sentir sobrecarregada e insegura, principalmente ao ver a sua insatisfação com tudo o que eu fazia. Aquilo que eu falei da mãe que cobra aquela perfeição dos filhos, né? Mas apesar de tudo que passamos juntas, quero agradecê-la por minha vida e dizer que te amo. Porque quando, gente, a gente começa a trazer toda essa dificuldade, toda essa história difícil de vida, um amor também verdadeiro começa a brotar dentro de nós. Às vezes não na primeira vez, mas isso pode ir crescendo de uma forma realista, não idealizada. Daí ela fala assim: dentro do meu coração, o meu maior desejo é conseguir reconhecer a sua grandeza e perdoá-la, acolhendo tudo com amor. Então, assim, aqui o que que a filha está falando? Ela não consegue ainda ver o quanto a mãe é grande, porque ela ainda está com as dores dela muito afloradas. Mas ela fala: eu desejo reconhecer, né? Você tem meu amor e meu respeito, sua filha. Então, essa carta aqui mostra bem o movimento que cada uma, assim, precisa fazer. E quem viveu coisas muito boas com a mãe, né, também pode colocar. Quem sentiu falta, que não teve a mãe presente, enfim, cada um vai relatar a sua história aqui, né? E o importante é o quê? A gente entrar em contato com esses sentimentos primários. Aqui ela fala, tudo isso pesava meu coração com uma raiva que eu não sabia expressar. Que a criança muitas vezes não sabe expressar raiva. Às vezes ela não expressa raiva em casa, mas ela vai expressar na escola, ela vai expressar com os amigos, ela vai liberar essa raiva em outro lugar. Por isso que muitas vezes, mesmo a pessoa tendo passado por uma violência muito grande na infância, ela se torna uma mãe violenta. Como, meu Deus, se ela sabe a dificuldade de viver aquilo? Porque aquilo está tão maltratado dentro dela que ela não sabe como lidar e ela faz o que? Ela joga para fora e repete nos filhos. É assim que as repetições acontecem. Por a gente não saber nomear, por a gente não saber lidar com as nossas dores internas. E esse processo é a gente com a gente mesmo. Então, aqui, vocês vêm, a gente estuda junto, a gente aprende um monte de coisa, e daí o que que acontece? A gente precisa transformar isso numa fonte de cura para a gente. Então, essa carta é só cada um de vocês que pode fazer.
Não tem nenhum terapeuta que vai escrever essa carta para vocês, que vai tirar de dentro de vocês o movimento que vocês precisam fazer com vocês. Não existe isso. Por isso que é complicado quando o cliente ele olha para o terapeuta e ele quer do terapeuta cura. Essa cura não existe. A gente viu isso lá nas Minhas Moedas, aquele livro que a gente leu antes desse, lembra? Quando, depois de tanto andar, aquele filho que não conseguiu tomar os pais, vai no terapeuta e querendo as moedas do terapeuta, e o terapeuta vira e fala para ele: Eu não tenho as suas moedas, mas eu posso te ajudar a encontrá-las. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, gente, façam essas cartas. Façam esse trabalho com a mãe de vocês. Tirem um tempo, olhem para isso. Porque só nesse lugar, quanto mais vocês vão modificando esse sentimento interno, que as coisas vão mudar externamente também. E ela continua aqui após essa carta, né? Comportar-se como mãe da mãe é um caminho que provavelmente todas nós conhecemos. Pois sob nossos olhares, ou nossas mães precisaram de nós, ou nossas mães se afastaram de nós. Sophie Hellinger mostra que o grande desafio da filha é tomar a mãe como ela é, sem ser parcial ou julgar a realidade. Ter compaixão por sua história de vida. Essa filha se curva ao destino da mãe real e segue com a consciência aberta. Assim, ela decide amar a mãe como ela é, não como ela gostaria que fosse. Você, como filha, pode ser você mesma com tudo o que chegou e faltou da sua mãe. Esse é o segredo da boa relação com ela. Afinal, sua mãe, assim como você, tem o direito de ser ela mesma com tudo o que chegou e faltou da mãe dela. Imagine quem está aqui e teve muita falta de mãe, né? Imagine os próprios filhos cobrando de você coisas que você não teve. Imagine como isso é difícil. Muitos de nós, a gente vivencia isso de verdade mesmo. Então, o que ela fala aqui? O segredo da boa relação com a mãe, né, é, ela fala aqui, né, você como filha pode ser você mesma com tudo que chegou e faltou da sua mãe. Então, você ter o direito de ser você mesma, com todas as faltas que você teve, de você não precisar ser perfeita, de você não precisar ser completa, de você não precisar ser boa o tempo todo, de você poder ser a sua imperfeição dentro das faltas que você teve. Então, se você deseja esse direito para ter a sua vida mais leve, a sua mãe também tem. E é isso que ela fala aqui. Esse é o segredo da boa relação com a sua mãe. Afinal, a sua mãe, assim como você, tem o direito de ser ela mesma com tudo que chegou e faltou da mãe dela, da sua avó. Por isso, não precisa lembrar de sua mãe com dor, pois quando você consegue se desfazer da imagem idealizada e enxerga a imagem real dela, com certeza toma apenas o possível para o próximo passo. Há uma diferença entre a mãe ideal e a mãe real. A mãe ideal é aquela que você descreve com a força de tudo que faltou da sua mãe para você. Então, toda vez que você fala da sua mãe, com as faltas que teve, com tudo que ela fez, com tudo de ruim, você está olhando para sua mãe ideal. A mãe real é aquela que você descreve com a força de tudo que chegou de sua mãe para você. Por isso, amar a mãe real é o único movimento sólido, com conteúdo de verdade para a vida. A partir desse amor é que você aprende a se amar. Olha, esse parágrafo aqui para mim, eu até asterisquei ele com um asterisco garrafal, porque assim,
E aqui está o segredo de tudo. Então, a gente tem que perceber na nossa fala. Eu ainda estou falando de falta ou eu estou conseguindo já falar de força? Eu ainda estou falando da dor do que eu passei ou eu estou conseguindo falar de força, do que eu desenvolvi? É difícil, gente, mas é possível. Quando a gente toma consciência, aquilo que eu falei lá no começo, a gente vai podendo transmutar tudo isso, né? Então, a mãe, quando você está na mãe ideal, você descreve com força tudo o que faltou da sua mãe para você. Ainda você está falando que passou, ainda você está falando de tudo isso. Quando você está conectada com a sua mãe real, você descreve com força tudo que chegou da sua mãe para você. E aí é o exercício. Buscar força no que chegou e no como eu construí a vida e como eu me desenvolvi. Então, é só nesse amor, com essa mãe real, com essa realidade, buscando essa força do que foi possível vir para você, que sempre tem, gente. Sempre tem alguma coisa. Só nesse lugar, esse é o único movimento sólido com conteúdo de verdade para a vida. É encarar a vida real, a verdade. E a partir desse amor é que você aprende a se amar. Olha essa frase. A partir desse amor pela mãe real é que é possível a gente se amar. E se a gente se ama, a gente para de buscar isso em todas as pessoas fora. Para de trazer esse peso para o marido, para os filhos, para as amizades. Você entra inteira nessas relações. É uma outra relação. Quando a filha exige, seja a mãe que eu preciso, não a mãe que você é, ela não consegue suportar essa diferença. Sendo assim, mãe e filha seguem distantes também pelo coração. Às vezes, em casos nos quais a mãe fere a própria solidão no lugar da intimidade com a filha, é perceptível sua insistência para tentar aproximar-se da mãe, na tentativa de ter o acolhimento que sempre sonhou na infância. Então, às vezes, as mães muito machucadas, elas se recolhem, elas ficam mais sozinhas, elas não são tão presentes na vida da filha. E a filha fica tentando essa intimidade com a mãe, né? E, e nesse lugar, né, para buscar o quê? Para buscar esse acolhimento que não teve. Então, muitas vezes não é dali que vai ter, e daí a gente precisa entrar nesse movimento de aprender a se amar. Precisar da mãe passa a ser um incentivo doloroso para a filha abastecer o seu caminho como mulher, além de se manter sempre em contato com a fantasia de que um dia será de fato vista pela mãe. A mãe dá a vida à filha. A mãe dá a vida à filha e este movimento de servir a vida é suficiente para que ela tenha crédito. Então, assim, o simples fato de nós termos recebido a vida, né? Quando a gente serve a vida com algo, ou no trabalho, ou como mães, ou como mulheres, independente do lugar que a gente está, né? Só o fato da gente estar a serviço da vida já compensa esse crédito da gente ter ganho a vida. Porque receber a vida, né, das nossas mães, dos nossos pais, é algo muito grandioso, que não tem como ser devolvido para eles. A única forma de devolver a vida que a gente recebeu é servindo a própria vida, é estando a serviço. Então, se eu coloco toda a minha força, lembra aquilo que a gente falou lá? Se eu coloco toda a força da vida, né? Eu coloco lá na depressão e nas coisas difíceis, como é que eu consigo servir a vida? Como é que eu consigo servir a minha própria vida? Eu não estou conseguindo também devolver. Então, a gente precisa buscar aonde servir, gente. Estar a serviço é uma das coisas que mais dão força para a gente. Eu tô aqui hoje, servindo a vida, trazendo um pouco do que eu estudo, um pouco do que eu trabalho, um pouco do que eu faço,
para vocês que querem se dispõem a estar aqui. E isso, vocês podem ter certeza. Toda quarta que eu faço isso, quando eu termino o grupo, eu sinto uma força, uma vontade de viver, uma vontade de realizar meus projetos maior do que antes de eu começar. Então, cada um dentro da sua habilidade, dentro do que é capaz, porque todo mundo tem algum dom, algum talento, alguma habilidade. Precisa colocar ele a serviço da vida, porque quando coloca, toma força. E essa habilidade, esses dons vieram do seu clã. Se é cozinhar, se é fazer uma boa faxina, eu aprendi a fazer uma boa faxina porque a minha mãe era muito exigente, ela me batia, ela me cobrava. Usa isso a favor da vida. Se coloca disponível. Vai num asilo, vai cozinhar, vai conversar com outras pessoas. É estar a serviço, gente. Não tem outro lugar para a gente ter força na vida. Então, a mãe dá vida à filha, e este movimento de servir a vida é suficiente para que ela tenha crédito. Agradecer esse presente da vida é o mesmo que conseguir acordar todos os dias e dizer para si: que bom, eu ainda estou viva. Poder conviver com a mãe, com todas as consequências, é uma oportunidade de formação pessoal melhor, especialmente na infância, uma vez que a filha que pôde confiar na mãe que teve, também pode confiar na mulher que está se tornando. E quem não pôde confiar, daí adulta, vai resgatar sua menina para trazer essa confiança e desenvolver essa confiança. O que aconteceu com a mãe marca para sempre o coração da filha. Sabendo de tudo isso, como podemos então crescer na relação difícil com a mãe? Então, aqui ela vai trazendo essas possibilidades, né? Como a gente fazer, como a gente mudar isso. Muitas mulheres vítimas de maus cuidados e de agressões físicas e psicológicas por parte da mãe desconhecem os impactos causados pela lealdade cega ao sistema familiar em função da necessidade de preservar a boa consciência. O que é a boa consciência que o Bert fala? Olha que Peraí que eu vou fechar o microfone. O que é a boa consciência que o Bert fala? É quando a gente é inocente, que a gente segue repetindo padrões, repetindo histórias, repetindo as dificuldades, né? Por quê? Porque é a forma como a gente pertence e ama. Todos nós necessitamos pertencer. A gente pode pertencer através de repetição ou pertencer olhando, honrando todo esse sistema, entendeu? E escolhendo fazer diferente por um outro caminho. Mas isso precisa ser muito consciente, senão não tem força para se sustentar. Então, assim, eu estou fazendo um caminho diferente, então, assim, eu preciso suportar, porque senão eu retorno. Por isso que, por exemplo, movimentos de escassez, né? Às vezes a pessoa assim começa a progredir, começa a fazer dinheiro, só que o sistema todo é escasso, o sistema todo está muito pobre. Ela não dá conta de suportar, de sustentar. Muita coisa começa a acontecer em volta. Quebra o carro, quebra não sei o quê, e as coisas vão acontecendo. Quanto mais as filhas feridas seguram suas queixas como escudos de proteção de uma infância e juventude difíceis, mais correm o risco de repetir os padrões de comportamentos e sentimentos adoecidos de suas mães. Olha isso aqui. Então, assim, se eu ainda estou me queixando do que aconteceu comigo no passado, gente, e eu quero deixar bem claro, porque eu não estou desmerecendo aqui a história e a dificuldade que cada uma passou. Porém, não é nesse lugar que você vai desenvolver a sua força. E isso ela deixa muito claro aqui. A diferença da mãe ideal da mãe real. Toda vez que você entra no lugar de queixa, no lugar de ficar recordando, no lugar de ficar vivenciando isso, você está conectada com a sua mãe ideal. E nesse lugar não tem força de vida. Então, quanto mais as filhas seguram as suas queixas, ou seja, fico ali lembrando, fico ali trazendo, eu fico o quê?
como se aquilo ali fosse um escudo de proteção na minha vida. E não é. Passado precisa ficar no passado. Porque quanto mais faz isso, mais corre o risco de repetir o padrão de comportamento e de sentimento adoecido da mãe. É, fica conectado o tempo inteiro naquele lugar doente da mãe. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que você nunca saia desse lugar. Por isso que você não vai para frente. É notável como a força da repetição acontece na vida dessas mulheres, quase sempre reproduzida contra elas mesmas. E sem perceberem, são o alvo de sucessivas anulações, críticas, cobranças, inseguranças, abandonos, culpas, medos, rejeições, desânimos, raivas, tristezas, solidões e outros sentimentos e situações que as prejudicam na vida. Prejudicam entre aspas aqui. Por quê? Porque ficam presas nesse monte de coisa que eu falei. Daí não tem força para tomar a própria vida. Agora ela fala aqui das decisões de mudança. Então, diante de tudo isso que a gente viu, agora vamos ver como que a gente vai partir para a mudança desse lugar. A primeira decisão, qual é? A primeira decisão a ser tomada é dizer sim à mãe, compreender a história dela e concordar que ela é a mulher que consegue ser. E esse sim tem que ser ali do coração. Decidir, eu vou, chega, eu renuncio a qualquer reclamação ainda que eu tenho do que eu não tive. Eu tô dizendo sim a tudo isso. Às vezes, gente, é um sim de quem não aguenta mais mesmo. Chega, eu vou dizer o meu sim. Isso não significa suportar o comportamento abusivo numa relação próxima, especialmente nos quadros em que há transtorno psicológico envolvido, como psicopatia, narcisismo, etc. Então, não é sobre isso, sim, a mãe, mas reconhecer que ela possui limitações que precisam ser consideradas e tratadas. Ver essa mãe como uma mulher comum. Peraí, gente. Abri o microfone aqui. Já fechou. Ver essa mãe como uma mulher comum e imperfeita ajuda a desistir de querer mudá-la e de viver esperando por seu amor, afeto e respeito. Então, essa decisão, a primeira decisão é o quê? O sim verdadeiro, de coração. A minha mãe é o que foi, a história dela, a minha história. E desistir, abrir mão de querer mudar ela, abrir mão de querer o carinho e o afeto dela e o respeito dela. Desistir, simplesmente, renunciar a isso. A segunda decisão é olhar para além da mãe e vê-la. Quando a gente fala olhar para além da mãe, a gente está falando olhar para toda a ancestralidade, para toda a origem da onde você veio e sua mãe veio, né? Olhar para além da mãe e vê-la também como filha que provavelmente teve dificuldade na relação com os pais na infância e reconhecer a origem de sua dor. Ao ampliar essa compreensão, a filha consegue dar um novo significado à realidade da mãe e, com compaixão, fortalecer o laço com ela. Então, como eu vou dizer esse sim à minha mãe? Tendo compaixão com a história que ela viveu também e que ela não deu conta de entregar outra coisa porque era o que ela conhecia. É possível perceber que a raiz das dificuldades emocionais com a mãe está, na maioria das vezes, nos traumas originados de mortes difíceis, como abusos, traições, amor interrompido precoce na infância, da falta dos cuidados básicos de sobrevivência e das negligências perigosas que seguem de geração para geração. É aquilo que a gente falou, dessa questão do amor interrompido transgeracional, né? O quanto isso impacta a gente, porque está a nível celular, né? A epigenética explica hoje que está nas nossas células isso, esses traumas. Tomar consciência de que a mãe nem sempre foi boa é um dos esforços mais dolorosos do processo de amadurecimento da filha.
A terceira decisão é honrar e respeitar a mãe em suas dificuldades honrar e respeitar a mãe em suas dificuldades e abrir o coração para tomá-la como a mãe certa. Essa é a minha mãe certa, é a única. Se não fosse ela, não seria eu. Eu não estaria aqui. E por mais que você, de repente, não deseje estar aqui, desejou muitas vezes não estar aqui, existe algum propósito para você estar aqui. Em algum momento da sua vida, você gostou de estar aqui. Em algum momento da sua vida, você sentiu. E a gente precisa olhar para esses lugares, sabe? Sem ficar olhando só no que faltou, só no que eu não quero. É mais fácil, muito mais fácil a gente ir embora do que suportar as dificuldades. Então, se com todas as dificuldades que aconteceram na sua vida, você não foi embora, você ficou, é porque com certeza Deus tem um plano para você. Com certeza. Essa orientação de Bert Hellinger costuma provocar inquietação ou revolta nas filhas que foram vítimas das crueldades da mãe. E por isso, em muitas situações, as constelações familiares são questionadas nesses quadros. Posso afirmar que o caminho de honra e de respeito pela realidade difícil da mãe se torna seguro depois que a filha consegue metabolizar toda a dor e sofrimento vivenciado desde a infância. Como que a gente metaboliza a dor? Entrando em contato com ela. Não tem outro caminho. Escondendo ela, ela fica ali. O tempo inteiro te cutucando para ser vista. Deixando de lado, ela fica ali. O tempo inteiro querendo ser vista. Então, como é que eu vou fazer um processo de metabolizar essa dor? De deixar essa dor chegar, ser vista, ser reconhecida, ser nomeada, chorada, para eu poder me esvaziar. Porque é esse o caminho, gente. Não tem outro. Inclusive, se você tem dificuldade de chorar, tem que começar esse processo. Tem que chorar a sua história. Para daí poder abrir espaço. O novo só chega se tem espaço. O novo não vai chegar num lugar onde está preenchido de velho. Então, tem inúmeras ferramentas para trabalhar isso. Tem o renascimento. E uma das ferramentas ela traz aqui. E você não precisa nem ir para um terapeuta para fazer. É escrever a carta e entrar em contato com essa dor. Entrar em contato com essa dor. Quando vem que você sentir vontade de chorar, chorar para assim, eu estou encerrando aqui, é a última vez. Porque às vezes encoraçou tanto, sabe? Ficou com o lombo tão grosso de tudo que passou, que nem chorar não consegue mais, porque está muito encoraçado. Então, precisa para liberar esse conteúdo interno. Para isso, é preciso, por meio de processos terapêuticos, fortalecer a energia adulta que chega com a nova consciência e desenvolver uma postura madura para verdadeiramente conseguir dar um sim à mãe. Senão você não consegue nem a primeira decisão. Ao incluir a mãe no coração, a filha enfraquece ou consegue bloquear a repetição dos padrões de dor na família e possibilita a cura, agora com o amor que vê, para os seus descendentes. Então, eu sempre falo assim, quando a pessoa acha, quando a cliente acha assim, que a própria vida dela já não tem sentido mais para ela fazer alguma coisa, porque já foi tudo uma desgraceira mesmo, que ela use o incentivo, se ela tem filhos, de fazer isso pelos filhos. É um bom começo. É um bom começo para buscar. Porque se ela não fizer o processo que ela precisa fazer, a próxima geração vai ter que fazer. A próxima geração vai ter que limpar esse conteúdo. Porque o conteúdo vai passando de geração para geração, até que alguém chega ali e fala assim, chega, eu vou dar um basta nessa história aqui. Então, assim, se a gente pode facilitar, porque geralmente as mães que estão buscando, que estão se olhando, querem isso. Não querem que os filhos fiquem pagando ainda a conta do processo que eles viveram. Porque é isso que vai acontecer. Se a gente não olhar e não fizer o trabalho que a gente precisa fazer. Os nossos filhos vão pagar a conta. E eu falo pouco mais. Para quem tem filha menina, essa conta chega maior. Porque o transgeracional feminino
através do útero, ele é muito forte. Então, sempre quem tem questões transgeracionais e tem filhas mulheres aí, ó, elas vão tomar essa dor de forma mais forte e vão passar por processos difíceis. Então, o segredo está na gente lidar com a nossa relação com a nossa mãe. Aprender a se relacionar com a mãe, mesmo com sua história difícil, é a receita de cura que mais indica para amadurecer como mulher. E esse amadurecer como mulher inclui tudo. Inclui dependência emocional, a gente ser mais independente, inclui autoconfiança, inclui autorresponsabilidade, inclui amor próprio, inclui sexualidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu me amo, eu vou ter muito mais prazer comigo mesma. A sexualidade, ela é um reflexo muito grande nessa relação e na nossa falta de amor com a gente. Não existe fim para esse processo. Uma outra coisa importante, porque a gente fica procurando um fim, aonde eu vou chegar que a cura vai estar pronta, né? Eu fui uma buscadora muito assim. Nossa, e o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Eu era aquela pessoa assim, e sai de um processo, e vai para outro processo, e sai de um processo. Às vezes eu nem vivenciava os processos que eu fazia, porque eu tinha uma sede de cura tão grande que eu achava que eu fosse chegar num lugar. Até que eu compreendi ao longo desse processo que cada vez que eu faço um processo, vem coisas, camadas se abrem. Só que eu não fico mais presa lá naquela camada que se abriu. Eu dou abertura para ela, ela vem, ela é sentida, às vezes ela é chorada. Trabalho ela e sigo. Sigo para a próxima camada que vai se abrir. E assim a gente vai tendo força, sabe? Então, não existe fim para esse processo, pois tomar a mãe é um exercício diário que exige da filha permanência em seu lugar de pequena. E é desafiador a gente ficar nesse lugar. Você saberá que cresceu na relação difícil com a sua mãe quando finalmente conseguir agradecer a existência dela e lhe dar todos os créditos por ter nascido e hoje estar viva e cheia de oportunidades. Reconhecer que você é filha de uma mulher imperfeita e poder crescer com as próprias imperfeições é libertador, já que com esse conceito você assume que também carrega traços que comprometem a personalidade, que comprometem quem você é. Essa nova consciência possibilita que você veja sua mãe com mais humanidade e volte a confiar na força de sua origem, uma vez que sabe que nenhuma filha é vítima da própria história. Isso é forte, gente. Nenhum de nós somos vítimas da própria história. Sempre tem um propósito por trás de tudo, porque Deus é por amor. Então, mesmo que foi muito difícil e que, às vezes, assim, a mãe nem desejou que a gente estivesse viva, mas a gente permaneceu viva. Porque mãe e pai aqui, eles são os nossos condutores aqui na vida terrena. Mas a gente tem o nosso pai, a nossa mãe espiritual, e daí cada um, de acordo com a sua crença, sente como acredita, mas isso é muito mais forte. Porque isso sim, realmente, é o amor que tudo vê, é o amor claro, mais claro, é o amor totalmente incondicional de quem nós somos, que está além desse plano terreno. Aqui, tudo que a gente passa é para a gente desenvolver o amor dentro da gente. Porque conseguir amar o bom, conseguir amar quem pensa como a gente, conseguir amar quem é legal com a gente é fácil demais. Agora, vai amar quem te fez mal. Vai amar seu inimigo, como Jesus falava. Esse é um dos maiores propósitos. E isso não quer dizer não saber, não dar limites, mas respeitar que o outro tem a opinião dele. Respeitar que o outro pensa daquele jeito totalmente diferente de mim, tem aquela vida totalmente diferente do que eu acho certo. Isso
quando a gente consegue chegar nesse lugar, isso é o maior ganho que a gente pode ter. Depois, quando a gente fechar a sala aqui, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive com vocês sobre isso. Eu não quero deixar gravado. Essa nova consciência possibilita que você veja sua mãe com mais humanidade e volte a confiar na força da sua origem, uma vez que sabe que nenhuma filha é vítima da própria história. Depois de compreender os processos, transformar o olhar e a postura e concordar com a realidade, é importante seguir frente a uma nova conexão com a vida, que sempre leva ao crescimento. No final das contas, ter paz com a mãe, ser consciente, agradecida e tomada do que foi possível, mostra o amor por ela nos avanços da própria vida. Então, tudo isso é para você ter paz com essa relação. Para você, não é nada sobre ela, é sobre o que está dentro de você. É isso que a gente está trabalhando aqui. Não é para você fechar esse encontro de hoje e sair correndo e abraçar sua mãe. Vai chegar lá, ela não vai te dar esse abraço que você quer. É exatamente o contrário. É olhar para essa mulher que não sabe te abraçar. E reconhecer e deixar ela com essa incapacidade dela. E daí você se dá esse abraço que você precisa. Também não é buscar no marido, no filho, não. A você olhar para essa menina que busca esse abraço lindo e se abraçar. E se abraçar e falar assim: agora eu tô aqui por você, eu posso te maternar. Você não precisa mais buscar lá. Juntas aqui, a gente vai aprender a dar o que precisa. Reconhecer dentro de você mesmo que realmente as coisas que você precisa. Porque às vezes a gente fala que não precisa. Porque a gente tá tão encoraçada que a gente acha que nem precisa mais. Se dá a oportunidade de chorar e de você mesmo se maternar, você mesmo se abraçar. É aqui que está a cura, gente. É nesse lugar, não é fora. Então, aqui hoje, a gente viu várias ferramentas para a gente fazer esses três passos. A primeira decisão, dizer sim à mãe, né? E parar de esperar pelo amor, respeito e afeto dela. A segunda decisão, olhar além da mãe, olhar para toda a história do seu clã, principalmente das mulheres, da relação delas com os homens, né? E a partir disso, desenvolver uma compaixão pelo processo da sua mãe também. E entender que ela não teve a oportunidade de olhar, ela não teve isso aqui que você está tendo. Ou ela não despertou para isso, você despertou, e é isso que interessa. Não interessa se ela não despertou. Você despertou, você está investindo o teu tempo aqui hoje, numa quarta-feira, dia 14 de manhã, para estar escutando tudo isso. Então é isso que interessa. Você faz a sua parte. Para de passar coisas. Não, mas ela tinha que olhar para isso. Não, ela não deu conta de olhar e talvez nunca vai dar. Então eu olho e eu reconheço. E a terceira decisão, que é honrar e respeitar a mãe nas suas dificuldades e abrir o coração para tomá-la como a mãe certa, a mãe que ela é. Que não é sair correndo, buscar afeto, é aprender a dar limites quando ela é tóxica, mas sem julgar mais o jeito que ela é. Ela é isso. A minha mãe é isso. Mas ela é minha mãe. E apesar de tudo isso, eu nasci. Ah, ela quis que eu morresse, ela desejou que eu morresse, mas Deus quis que eu ficasse. E eu vim por meio dela. Eu vim através dela. Ela foi um instrumento terreno aqui para eu chegar. Então não importa. Se eu tô viva até hoje, eu tô viva porque Deus quer que eu esteja, porque Ele tem planos para mim. Então como que eu vou seguir os planos que Ele tem para mim? Será que são planos de escassez que Deus tem para você? Será que são planos de falta de amor que Deus tem para você? Se Deus é pura abundância,
Nós somos centelhas divinas, nós somos parte dele. Será que é nessa escassez ainda que ele deseja que a gente esteja vivendo? Então, quando você faz esses pontos que a gente está falando aqui, essas três decisões, você sai dessa, você transpassa essa conexão do pai e da mãe terrena e você vai para muito maior, para algo muito maior, para algo muito grande, para ser expressão divina aqui na Terra. É só assim, gente, que a gente vai conseguir essa nova terra que a gente busca. Esses dias eu escutei uma pessoa falar assim, a terra, o ser humano está piorando, as coisas estão piorando. Eu fiquei refletindo, sabe? E eu estava na praia caminhando com meu marido, e a gente viu, assim, uma coisa que deixa a gente muito triste, é ver lixo jogado, assim, no chão, né? Quando a gente tem oportunidade, a gente sai catando, né? E a gente falou assim, nossa, como é que o ser humano quer evoluir, né? Se nem jogar o lixo na lixeira ele consegue, né? E daí a gente se deu conta, nós dois, do quanto a gente também entra nesse inconsciente coletivo que quer mostrar que tá tudo ruim pra gente. A gente está vivendo, sim, momentos de caos, momentos de polaridades, momentos muito difíceis, para que a gente, através do desafio, através da dificuldade, a gente possa olhar e se erguer. Porque a gente só se mexe na dificuldade, ninguém se mexe na zona de conforto. Então a gente está vivendo sim um caos. A gente está vivendo um caos para ser chamada. E daí, quando a gente viu, né, esse lugar, a gente ficou pensando: pera lá, se todo mundo jogasse o lixo na praia, como que isso ia estar aqui? Ia estar inundado de lixo, a gente não ia nem conseguir andar. Então, quantos por cento será das pessoas que ainda jogam esse lixo? Será que é todo mundo? Será que é a maioria? Ou será que é a minoria? E daí a gente se deu conta disso, que talvez 5%. Mas a gente olha o quê? Para a falta. A gente não olha para a quantidade de pessoas que também está preocupada com isso, que também está querendo contribuir com a natureza. E daí a gente fica presa ali aonde? Na falta, onde não tem. Então, assim, todos nós estamos vivendo aqui nesse plano, nessa realidade, e cada um está em contato com o que precisa curar dentro de si. Então, para a gente conseguir acessar essa conexão divina, essa conexão com esse amor que consegue amar o total diferente, que Jesus conseguia, essa conexão crística mesmo, né, gente? Para a gente conseguir se conectar com esse amor crístico, é inevitável que a gente primeiro consiga se conectar com a nossa origem, a gente primeiro consiga é, se conectar com a força da nossa origem. Porque a nossa origem, a mãe que foi escolhida para nós, para a gente vir, o pai que foi escolhido para nos originar, é através desse vínculo, dessa origem, que a gente chegou e a gente pode estar aqui. Então, para conseguir se conectar com esse algo maior, através da história de cada um, do destino de cada um, do que é difícil de cada um, a gente precisa passar, a gente precisa passar por esse pedaço. E é muito bom quando a gente vai conseguindo aceitar sim o outro como ele é, porque a gente pode se aceitar nas nossas imperfeições. A gente não precisa ficar lutando tanto com esse lugar de que será que tá bom, de será que eu sou boa o suficiente, de ficar travada e não conseguir fazer as coisas, porque acha que não tá completa. A gente nunca vai ser completa. Lacan já falava isso, é a falta que nos move. Então, que a gente aprenda a olhar para o que a gente tem e, através do que falta, isso ser uma fonte de busca, não uma fonte de prisão, porque tem diferença. Então, gente, esse foi o capítulo de hoje, né?
que a gente possa, através desse capítulo de hoje, acessar um pouco mais essa paz com a mãe. Eu não vou fazer nenhuma dinâmica aqui hoje. Eu vou deixar novamente para quem não fez fazer o processo da carta nas próximas 2 semanas que a gente vai se encontrar. Eu não sei quando que vai dar a outra quarta-feira, eu posto lá no grupo depois, se é dia 28, 14 com mais 14, acho que vai dar 28. Que a gente possa, inclusive eu também vou fazer esse exercício que eu acabei não fazendo também. Eu tinha feito já um no final do ano de um outro processo que eu precisava, mas eu também vou refazer essa carta. E que cada um possa fazer ela para liberar ainda conteúdos que não estão ainda bem trabalhados, tá? E daí no próximo encontro, que a gente vai falar da mãe boa, da mãe boazinha, né? Eu trago uma dinâmica para a gente fazer com a mãe, tá bom? Eu vou encerrar a gravação. E quem tá aqui, se quiser ficar, eu vou deixar mais uns 15, 20 minutinhos, como a gente sempre faz, para que a gente possa fazer trocas, partilhas, porque isso é muito curativo, né, entre as mulheres, né? A história, às vezes, de uma toca a outra e faz com que a outra reflita nos seus processos. Então, eu vou deixar aberto aqui no Zoom e estou encerrando no Instagram. Obrigada por quem passou por aqui. E a gravação, como sempre, vai ficar lá no YouTube. Encerrar aqui no Insta. E aqui, deixa eu parar para pausar a gravação.